Saludos, volvemos a encontrarnos acá en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura para compartir en nuestro encuentro semanal algunas de las conferencias magistrales más interesantes de la Quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Cultura y la Oficina del Programa Martiano para darles a conocer momentos memorables de este evento que ocurrió el pasado enero de 2023. En esta ocasión traemos una conferencia muy especial. ¿Es la religión el opio de los pueblos? Una de las intervenciones más escuchadas en esta conferencia viene de la palabra del fraile dominico Fray Beto, teólogo de la liberación y miembro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. ¿Es la religión el opio de los pueblos? Con ustedes. Mi objetivo hoy es enfatizar el fenômeno religioso que, como el político, deve ser visto sempre a partir de uma perspectiva dialética. A política e a religião são ferramentas que servem para liberar e servem para oprimir. Depende de como se aplicam essas ferramentas. Marx, como dijo, aliás, Marx, como Fidel, nunca renunciou a seus orígenes religiosos, aunque ambos abandonaram a fé cristiana em la madurez. Marx sempre recorre a conceitos religiosos em suas obras, e Fidel utilizava muito imagens bíblicas em seus discursos. Então, desenvolvo aqui uma leitura dialética da famosa expressão de Marx e Engels: la religión es el opio de los pueblos. Destaco que os padres do marxismo enfatizaram o caráter liberador do cristianismo primitivo. Como lo hizo Fidel em la entrevista que me ha concedido em esse livro Fidel e la religião. Ha sido a primeira vez na história que jefe comunista em el poder falou positivamente da religião. Isso ha causado um impacto muito forte, sobretudo no mundo da esquerda, no mundo socialista. E esse livro ha sido publicado. Há muitas edições piratas que eu não sou capaz de dizer se em Butão, em que ponto do Himalaia se ha publicado, mas eu sei que han sido publicados em 33 países e 23 idiomas, porque muitos idiomas abarcam muitos países, como espanhol e inglês. E han sacado, somente em Cuba, han sacado mais de 1 milhão de exemplares, me han dicho a gente do Conselho de Estado. Se bem a tradição marxista hegemônica em los países socialistas hizo uma interpretação equivocada das ideias de Marx sobre a religião e adotou o ateísmo científico, Fidel jogou o importante papel de iconoclasta frente a este mito metafísico, ao reconhecer a participação de los cristianos em los processos revolucionários e o potencial liberador de la fé transmitida por Jesus Cristo. O jovem Marx aspirava a ser professor assistente de Bruno Bauer, que ensinava religião. De família judia com tradição rabínica desde o século XV, Marx nasceu em Trier, que é uma localidade renana de origem medieval, em maio de 1818. Sua madre, Henriette Marx, provenia de uma família judia com raízes holandesas e contava entre seus antepassados vários rabinos. E seu padre, que era o advogado Heinrich Marx, também judio de nascimento, por pressiones do imperador prussiano, se viu obrigado a bautizar-se na igreja luterana, em la que foi também bautizado Marx, como Fidel foi bautizado Marx em 24 de agosto de 1824. Pero la madre nunca aceptou o bautismo.
Igual que Fidel, Marques também ha sido aluno de um colégio católico. Ele estudou de 1830 a 35 em Spee College, que lleva o nome de um jesuíta alemão progressista. E de los 32 alunos de la classe, 7 eram luteranos e os demais católicos. E 7 se converteram em teólogos católicos, e um deles em obispo de Trier, Monsenhor Matias Eberhard. Em seus escritos, suele aparecer expressões religiosas, assim como em los discursos de Fidel. No caso de Marques, expressões como Moloch, quando se refere ao capital, fetiche, diabolo visível. Ele afirma: o dinheiro é o laço que une a la vida humana, que conecta a la sociedade. É la divinidade visível. É la prostituta universal, que é uma expressão do Apocalipse. Vale a pena recordar que, na tradição de Israel, Deus é transcendente e invisível. Portanto, uma deidade visível é satânica, idolátrica, e não pode ser Deus. Afirmação de Marx. Marx chamava o dinheiro de anticristo, porque de la condição de siervo se ha hecho Deus, se divinizou. O autor do Capital não hace eco da afirmação de Nietzsche de que Deus ha muerto. Ao contrário, para Marx, Deus está muito vivo, se chama capital e exige vítimas humanas. Tudo indica que Marx conhecia o Salmo 115. Aí está escrito: sus ídolos são de plata e de ouro, hechos de manos humanas. Tiene boca, pero não hablam. Ojos, pero não veem. Ouídos e não oem. Em uma carta a Engels, em 23 de novembro de 1850, Marx escreveu: "Es bem sabido que os senhores de Tiro e Cartago não calmaram a ira de los dioses sacrificando-se a si mesmos, sino comprando ninhos pobres para arrojá-los ao abraço de fogo de Moloch. O pobre ninho foi sacrifício à la miséria burguesa." Quem é este pobre ninho? Era filho de Marx e Jenny, Henrique Guido, que morreu antes de cumprir 1 ano de idade em Londres, em um apartamento em que a família vivia, um pequeno apartamento onde viviam miseravelmente, incluso sem poder ter recursos para calentar-se em um inverno. Isso antes de que Engels pudesse ajudar Marx a melhorar um pouquinho de vida. Então, ele considerava que seu filho havia sido morto em um altar de sacrifício do fogo de Moloch, do capitalismo. Ao estudar o tema do fetichismo, Marx cita exemplos mexicanos de Yucatán, Cozumel e Copal, e anota textos de Fray Bartolomeu de las Casas, que também era dominico como eu, sobre o ouro como fetiche de los espanhóis em Cuba. Em este contexto de confessionalidade luterana, Marx pronto advertiu que a crítica ao Estado implicava a crítica a seu fundamento, a religião, porque o Estado prussiano era um Estado confessional. Sin embargo, não atacou a religião em geral, sino ao cristianismo como uma confusão entre Estado policial e religião cristiana. Não foi o cristianismo o primeiro em separar Igreja e Estado? Dijo Marx em um artigo publicado em La Gazeta de Colônia. E sigue: "Hay que leer a obra de San Agustín, De Civitate Dei,
o estudiar a los padres de la iglesia e ao espírito do cristianismo. Serra Comia. Marx defendeu a tese de que um cristiano não pode aceitar o capitalismo, porque, desde um ponto de vista ético, isso equivale a adotar uma postura demoníaca. Ante esta contradição, o cristiano tem 4 opções. Primeiro, ser fiel ao cristianismo e renunciar ao capitalismo, como queria Marx. Segundo, ser fiel ao capitalismo e renunciar ao cristianismo, o que é raro. Terceiro, inventar uma religião fetichista com seio de cristiana, modificando-la para que não contradiga o capitalismo, o que é comum. E 4, interpretar o capitalismo de tal maneira que oculte a negação da ética do capital, como disseram Smith, Ricardo, Malthus e outros economistas. Marx se interessou mais por la terceira opção, inventar uma religião fetichista com seio de cristiana. Lo que logo o marxismo e o antimarxismo cometeram o erro de entender como uma crítica à la religião em sua totalidade. Em El Capital, Marx trabalhou a alternativa 4. Demonstrou que o capital é plusvalia acumulada, objetivação do trabalho não remunerado e, portanto, nega a natureza ética do capital. Marx denunciou que, em um intento de ocultar sua falta de ética, o capital pretende criar valor em si mesmo, de la nada, puro fetichismo, denunciou. E destacou a dignidade da persona do trabalhador como critério ético absoluto em la crítica ao capital e não ao valor. Marx conhecia bem a lógica do discurso teológico, que a tradição marxista muitas vezes ha ignorado. Sabia que a teologia cristiana é especialmente crítica e, portanto, devia opor-se ao liberalismo em la política e ao capitalismo em la economia. Essa posição, mais tarde, ha sido defendida por Walter Benjamin. O calvinismo distorcionou o cristianismo para adaptá-lo aos parâmetros econômicos do capitalismo, como ha ocorrido em Escócia, pátria de Adam Smith, onde imperava o presbiterianismo de John Cox, adequado ao capitalismo. Engels, que também tinha antecedentes religiosos, Engels chegou a ser estudante em um seminário para se tornar pastor, escreveu 2 importantes artigos sobre a religião. O primeiro se intitula Bruno Bauer e ao cristianismo, é de 1882. E o segundo, Contribuição à história do cristianismo primitivo, de 1895, é o mesmo ano de sua morte. Em este último, cita os primeiros cristianos como pioneiros do comunismo e subraia a natureza liberadora do cristianismo. La religião é o suspiro de la criatura assediada. É o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma era sem espírito. Escreveu ele em La Crítica de la Filosofia do Direito de Hegel. Chegou um momento em que Marx já não considerava necessário o ateísmo, e ha escrito: o ateísmo, como negação desta falta de essencialidade, agora carece totalmente de sentido, porque o ateísmo é a negação de Deus e afirma, através desta negação, a existência do homem. Pero o socialismo, como socialismo, já não necessita tal mediação. É uma autoconsciência positiva, não mediada por la religião. Serra Comias.
Ou seja, na ótica de Marx e Engels, o socialismo seria a superação prática da religião. E esta é a posição definitiva de Marx. E, portanto, ele nunca estuvo de acordo com o ateísmo militante, tal como se implantou depois, né, em la União Soviética, o que levou Marx a criticar a Bakunin. Porque, frase de Marx, porque Bakunin decretou o ateísmo como dogma para os membros da Internacional Comunista. Em uma carta que Marx escreveu em 1871 a Bolt, ele disse: a fines de 1868, o russo Bakunin se uniu à La Internacional com o objetivo de criar, dentro de ella e bajo sua própria direção, uma segunda internacional denominada Aliança da Democracia Socialista. Sigue Marx. Bakunin, homem sem conhecimentos teóricos, exigiu que essa organização em particular dirigiera a propaganda científica de la Internacional. Su programa estava composto por retazos extraídos superficialmente de ideias pequeños burguesas capturadas aqui e allá. Igualdade de classes, aí Marx põe um ponto de interrogação, igualdade de classes, como pode ser, né? Abolição do direito de herência como ponto de partida do movimento social, e Marx põe entre parênteses, né? Estupidez sansimonista. É o ateísmo como dogma obrigatório para os membros da Internacional, etc., e como dogma principal a abstenção prudoniana do movimento político. E aí, né, aí termina a cita de Marx. Pero há uma pergunta que nós outros nos enfrentamos hoje. À la luz de 70 anos de socialismo na União Soviética e 64 anos de socialismo em Cuba, ha sido o socialismo a superação prática da religião? Em 1844, Marx e Engels han escrito: "La angústia religiosa é ao mesmo tempo a expressão da verdadeira angústia e a protesta contra esta angústia real. La religião é o suspiro de la criatura oprimida, é o coração de um mundo sem coração, como lo é espírito de uma sociedade sem espírito. É o ópio do pueblo." Michel Levy señala que a frase deve entender-se em sua complexidade, ao señalar que Marx não se refere à religião em seu doble caráter, contraditório e dialético. Ou seja, às vezes, a religião é legitimação da sociedade existente e às vezes protesta contra esta sociedade. Fidel, em la entrevista em o livro Fidel e la Religião, me dijo: "Em minha opinião, a religião, desde o ponto de vista político, não é em si mesma um ópio ou uma medicina milagrosa. Pode ser ópio ou medicina maravilhosa, em la medida que serve para defender a los opressores e explotadores, ou serve para defender a los oprimidos e explotados. Depende de como se abordem os problemas políticos, sociais e materiais do ser humano que, independentemente da teologia ou das crenças religiosas, nasce e tem que viver em este mundo." Serra Comillas. Portanto, a frase "la religião é o ópio do pueblo" não é sua declaração mais importante sobre a religião. Pero se popularizou a declaração de Marx, né? Se popularizou e passou a entender-se como uma condena política paradigmática da religião,
e se utilizou para justificar o ateísmo político de certas tendências de esquerda, para as quais não havia possibilidade de conciliar religião e revolução. Segundo esta compreensão da frase de Marx, quem quer ser revolucionário marxista deve abandonar suas convicções religiosas e quem quer praticar uma religião deve repudiar o marxismo. Foi necessário esperar décadas para que Fidel superara este prejuízo. Fidel ha afirmado, desde um ponto de vista estritamente político, e creio que sei algo de política, creio que se pode ser marxista sem deixar de ser cristiano e trabalhar junto aos comunistas marxistas para transformar o mundo. Lo importante é que, em ambos casos, são revolucionários sinceros, dispostos a erradicar a explotação do homem por o homem e a lutar por la justa distribuição da riqueza social, por la igualdade, por la fraternidade, por la dignidade de todos os seres humanos. É decir, são portadores da mais avançada consciência política, econômica e social, aunque em el caso de los cristianos se base em uma concepção religiosa. Cerra comillas. Se a religião é o suspiro de los oprimidos, é o ópio do pueblo, é uma espécie de anestésico que alivia as pessoas de su sofrimento real em este vale de lágrimas, surge aqui a pergunta: o socialismo elimina por completo o sofrimento real? Sabemos que não. Aunque o socialismo e o comunismo eliminem ou podem eliminar o dolor causado por la enfermidade mediante a medicina, nunca vão eliminar o sofrimento, porque o sofrimento é uma experiência subjetiva, provocada, hago um parênteses, Buda fazia essa distinção sábia entre dolor e sofrimento. Ele dizia, a medicina pode curar o dolor, pero solamente a meditação pode curar o sofrimento. Era a tese de Buda. Cerro parênteses. Aunque o socialismo e o comunismo eliminem o dolor causado por la enfermidade mediante a medicina, nunca vão eliminar o sofrimento, que é uma experiência subjetiva provocada por la frustração, la angústia, la ruptura afetiva, o transtorno psíquico, etc. Pero não é isso o que justifica a existência da prática religiosa. Não é, em primeira instância, a prática religiosa um apoio ou um consuelo para o sofrimento humano. É um caminho que nos hace experimentar o amor como experiência de Deus e, portanto, assumir uma relação de alteridade respeituosa com os demás e com a natureza. Como señala Fábio Régio Bento, Marx poderia ser ateu, pero o materialismo do marxismo não é creyente nem ateu. Não é um materialismo filosófico ou teológico, sino um materialismo sociológico, político, econômico, centrado em uma análise das relações de produção, que reconhece que tais relações materiais são legitimadas ou enfrentadas por reproduções ideológicas conservadoras ou revolucionárias, de caráter laico ou confessional. Pero assumir como dogma que a religião é o ópio do pueblo, muitos marxistas começaram a associar socialismo e ateísmo, revolução e ateísmo, esquerda e ateísmo, o que demonstra desconhecer o pensamento de Marx e Engels.
Essa falsa hermenêutica não é, sin embargo, lo mais importante, lo mais grave. Lo mais grave foi o erro político e estratégico que se deriva de ella. Se excluiu de la lucha revolucionária e de los partidos comunistas a los creyentes revolucionários, a quienes abraçavam alguma confissão religiosa, com lo que se alienou a amplios setores populares culturalmente religiosos e se entregou ao inimigo la bandeira de la incompatibilidade entre socialismo e cristianismo e de la plena compatibilidade entre capitalismo e cristianismo. Ora bem, o marxismo não é originalmente ateu, sino laico. É um método de análise da realidade que escapa a toda metafísica. Fidel me dijo na entrevista, abre comillas, estou de acordo com tua observação de que o marxismo é um aporte importante ao desenvolvimento das ciências sociais. Quienes, desde um ponto de vista religioso, se preocupam por estes temas, ao buscar explicações e realizar investigações, utilizam, em certo modo, o marxismo como instrumento de análise, já que toda investigação deve ter uma base e métodos científicos. Não utilizam o marxismo para explicar problemas teológicos, metafísicos ou filosóficos, sino fenômenos econômicos, sociais e políticos. É como alguém que diagnostica uma enfermidade e usa um recurso ou equipo científico, seja produzido em los Estados Unidos, França, União Soviética, Japão ou qualquer outro país. A ciência como tal não tem ideologia. Um instrumento científico, uma medicina, um equipo médico ou industrial, uma máquina, não tem ideologia em si mesmos, pero na interpretação científica pode conter uma ideologia política. Não me refiro a uma convicção religiosa. Cerra comillas. Uma análise verdadeiramente dialética da famosa expressão que aparece em Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, prova que Marx teve em conta o doble caráter do fenômeno religioso, como expressão da miséria real e como protesta contra esta miséria real. É inegável, portanto, que sin embargo, que se trata de uma afirmação dialética. Se a religião legitima as condições reais de existência, também manifesta uma crítica a essas condições, como demonstra a teologia da liberação, de la qual Fidel me dijo na entrevista. Eu poderia definir a Igreja da Liberação ou a teologia da liberação como um reencontro do cristianismo com suas raízes, com sua história mais bela, mais atraente, mais heróica e mais gloriosa, e de uma maneira tão importante que obriga a toda a esquerda latino-americana a considerar este como uno de los hechos más fundamentales de nuestra era. Em o diálogo que sustuvo com Fidel, admiti que muitas instituições religiosas adotaram uma postura conservadora e contra-revolucionária frente às lutas latino-americanas por la emancipação social. Pero também que muitos partidos comunistas fracassaram porque professavam um ateísmo academicista que los alejava de los pobres impregnados de fé. Fidel ponderou que a expressão "la religión es opio del pueblo" pudo haver sido justa em um momento dado e seguir sendo válida em algumas circunstâncias. Pero, dijo ele, de nenhuma maneira esta frase tiene nem pode ter caráter de dogma ou verdade absoluta. É uma verdade ajustada a certas condições históricas concretas. Creio que é absolutamente dialético e marxista chegar a esta conclusão.
em minha opinião, a religião, desde o ponto de vista político, não é em si mesma um ópio ou uma cura milagrosa. Pode ser ópio ou medicina maravilhosa em la medida que sirve para defender a los opressores e explotadores ou defender a los oprimidos e explotados. Fidel assim resgatou a hermenêutica dialética de la frase de Marx. Se a religião é o coração de um mundo sem coração e o suspiro de la criatura oprimida, é, portanto, uma forma de protesta ante o mundo real. Em palavras de Marx, é para o religioso sua teoria general do mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica dentro da cultura popular. Pergunte-lhe a qualquer trabalhador sem educação escolar, um cozinheiro, um campesino, uma empleada de la limpeza, que tu pensa do mundo, de la vida, de la muerte? Em América Latina, sobretudo, seguramente vai dar uma resposta hilada com categorias religiosas. Uma afirmação similar haria anos depois Nietzsche, para quem o cristianismo é um platonismo para o povo. Fidel me dijo, abre comillas, se me dizes que em las condições atuais de América Latina é um error acentuar as diferenças filosóficas com os cristianos, que, como a maioria do povo, são as vítimas massivas do sistema, então te diria que tienes razão. Aunque lo prioritário seria, a mi modo de ver, centrar o esforço em conscientizar para unir em uma mesma luta a todos que levarmos uma mesma aspiração de justiça. E muito mais coincido contigo quando se observa a consciência de los cristianos ou de uma parte importante de eles em América Latina. Se partimos deste hecho e de las condições concretas, é absolutamente correto e justo exigir ao movimento revolucionário um adequado abordagem do tema e evitar a toda costa uma retórica doutrinal que entre em conflito com os sentimentos religiosos da população, incluídos os trabalhadores de los setores campesinos e médios, lo que só serviria para ajudar o próprio sistema de explotação. Diria que, ante uma nova realidade, deveria haver um câmbio em o tratamento do tema e em los planteamentos da esquerda. Em isso estou completamente de acordo contigo. Para mim é inquestionável. Pero durante um largo período histórico em que a fé foi utilizada como instrumento de dominação e opressão, tiene lógica que os homens que queriam cambiar esse sistema injusto entraram em conflito com as crenças religiosas, como esses instrumentos e com esta fé. Creio que a grande importância histórica do que ustedes chamam teologia da liberação é precisamente sua profunda repercussão em las concepções políticas de los cristianos. E diria algo mais. Significa o reencontro de los cristianos de hoje com los cristianos de ayer, de los primeiros ciclos, quando o cristianismo surgiu depois de Cristo. Cerra comillas. E para resgatar esse cristianismo primitivo, valorado por Marx, por Engels, sobretudo por Engels e Fidel, em um ano passado, em agosto, eu publiquei um livro que se chama Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus, em que defendo, a partir de uma análise detalhada do Evangelho de Marcos, que é o primeiro que ha sido escrito, que Jesus não vino fundar uma religião, também não vino fundar uma igreja, lá cristiana, vino a proponer um novo projeto civilizatório, político, fundado sobre dois pilares, em las relações personais é o amor, em las relações sociais, la repartição de los bens de la naturaleza e do trabalho humano. Jesus lhe amou esse projeto de reino de Deus em oposição ao reino de César, bajo o qual vivia. Portanto, acusado aí de sedição,
por lograr anunciar um outro reino possível, que não era o de César, ha sofrido prisão política e ha sido condenado à morte em la cruz. A experiência socialista ha demonstrado, sin embargo, que incluso em la luta contra a miséria real, a religião não desaparece, como não desaparecem outros fatores que transcendem a razão humana, é o arte e é o amor. Sobretudo porque tanto o marxismo como as religiões são sistemas de sentido. Seu objetivo é explicar a vida e a história humanas, tal como hace o capitalismo, que é também um sistema de sentido. A diferença é que as religiões são os sistemas mais completos, vão mais allá do que pode ser explicado por la ciência e os paradigmas de la estética. Porque as religiões explicam desde a importância do perdão em la reconciliação de duas pessoas que tiveram um desencontro, hasta a origem do universo e da vida e hasta lo que sucede depois da morte. Fidel afirmou em la entrevista, abre comillas, quando Marx criou a Internacional de los Trabajadores, havia muitos cristianos entre eles. Também na Comuna de Paris, houve muitos cristianos, entre os que lutaram e morreram. Não há uma sola frase de Marx que exclua a estes cristianos, dentro da linha ou a missão histórica de realizar a revolução social. Se vamos mais allá e recordamos todas as discussões em torno do programa do Partido Bolchevique, fundado por Lenin, não encontrarás uma sola palavra que exclua os cristianos do partido. O principal requisito é a aceitação do programa do partido como condição para a afiliação. Então, essa sentença tem valor histórico e é absolutamente justo em um momento dado. Em este momento, pode haver circunstâncias em las que todavia seja uma expressão da realidade. Em qualquer país onde a hierarquia católica ou de outra igreja está intimamente associada com o imperialismo, o neocolonialismo, a explotação de los pueblos, de los hombres e a repressão, não deve estranhar-nos que alguém repita que a religião é o ópio do povo. Como é perfeitamente compreensível que os nicaragüenses, baseados em suas experiências em la posição de los religiosos de Nicarágua, hayan llegado a esta conclusão, a mi modo de ver, muito justa, de que, em base a sua fé, os cristianos podem assumir uma posição revolucionária sem que haja uma contradição entre ser cristiano e ser revolucionário. Portanto, de nenhuma maneira essa sentença tiene nem pode ter caráter de dogma ou de verdade absoluta. É uma verdade ajustada a certas condições históricas concretas. Creio que é absolutamente dialético e marxista sacar esta conclusão. Cerra comillas. Contrariamente a todas as predições da Ilustração, o fenômeno religioso não solo impregna a cultura de los pueblos em todo o mundo, sino que hoje está em expansão. E as forças da direita se han aferrado resueltamente a ella porque reconhece seu alcance popular, que facilita a manipulação das consciências para naturalizar as desigualdades sociais, exaltar a meritocracia individual e alimentar a abnegação em situações de opressão. Em este sentido, a religião difundida por la direita é um ópio que pretende desmobilizar forças populares potencialmente revolucionárias para postergar hasta a eternidade o direito aqui a uma vida feliz e digna. O progressismo das comunidades eclesiais de base e seu fruto mais significativo, que é a teologia da liberação, tão prevalentes entre as décadas de 1970 e 1990, decaiu durante os 34 anos de los pontificados conservadores de Juan Pablo II e Benedito XVI.
El Papa Francisco se esfuerza por recuperar el terreno perdido, aunque sabe que hoje ele é a cabeça progressista de um organismo estruturalmente conservador. A sua vez, a esquerda mundial se viu sacudida por el derrumbe do Muro de Berlim. Em Europa se desgregou e grandes segmentos foram absorvidos por el neoliberalismo. Em América Latina, abandonou os propósitos revolucionários para adaptar-se a programas políticos social-demócratas empreendidos por partidos e governos progressistas. O pensamento marxista foi confinado às bibliotecas e ao socialismo, com exceção de Cuba, deixou de ser um objetivo histórico. É o tema que me parece mais importante na conjuntura atual, é a politização, a organização e a mobilização de amplos setores populares, quase sempre impregnados em nosso continente de forte religiosidade cristiana. Em uma palavra, teremos que volver ao trabalho de base, tão intenso em América Latina, em las décadas de 1960 a 1990. Devemos sacar a Paulo Freire de las bibliotecas. Não é um desafio fácil, considerando que hoje esses setores populares, em muitos países, estão às ordens de pastores e sacerdotes fundamentalistas, agentes do narcotráfico ou de grupos paramilitares. Se em nosso pueblo la puerta de la razón es el corazón e la llave del corazón es la religión, la izquierda necessariamente tendrá que abraçar uma pedagogia do trabalho popular que tenha em conta o fator religioso. O discurso político não sempre encontra eco em las capas populares, muitas de ellas decepcionadas com partidos e governos. A hermenêutica religiosa tendrá que entrar em la agenda de la militância de esquerda. Não significa manipular a consciência como hace la derecha, sino reaprender a valorar a fé de las personas mais sencillas e ajudá-las a ser uma leitura liberadora de la Bíblia, considerada por eles palavra de Deus. Se em países como Brasil e México, a esquerda, para triunfar, deve contar sempre como companheiras com a Virgem de Aparecida e com a Virgem de Guadalupe, né? Em toda a América Latina, não há outra forma de avançar em la superação do capitalismo e la implementação de uma sociedade socialista sem ter como aliado e companheiro a Jesus de Nazaré. Muchas gracias. Sim, um pouquinho, 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Hermoso aplauso. Bueno, tenemos unos minutos nada más. Por favor, si alguien quiere preguntar. Bueno, voy a administrar esto con cuidado porque nos queda muy poco tiempo, ¿verdad? Adelante. Bueno, ante todo, agradecer a... Bueno, mi nombre es Edmundo de Jesús de la Torre Blanco. Presido la Cátedra Martiana de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Onde está que não miro? Acá. Ah, você se chama Jesus? Edmundo de Jesús. Eu me chamo Carlos Alberto Cristo. Estamos muito cerca. Prosiga. Decía que primero agradecer, ¿no?, a Frei Beto por su sapiencia, por su humildad y por su compromiso con los pobres de la tierra. Yo quería referirme precisamente a Martí.
algunos juicios sobre la religión que aparecen en sus obras completas, en este caso en el tomo 19, porque hay coincidencia desde mi punto de vista con elementos que usted señalaba. Hay un texto que se llama Hombre del Campo, que empieza diciendo: no vayas a enseñar este libro al cura de tu pueblo, porque a él le interesa mantenerte en la oscuridad, para que todo tenga que ir a preguntárselo a él. O sea, hay que ver el contexto, ¿no? Las condiciones, como usted decía, ¿no? Y él incluso se cuestiona por qué el hombre va a bautizar al hijo, ¿no? Porque es lo que está criticando, que hay que pagar por bautizar al hijo. Y él le pregunta: ¿para qué llevas a bautizar al hijo, a tu hijo? Tú me respondes: para que sea cristiano. Cristiano quiere decir semejante a Cristo. Yo te voy a decir quién fue Cristo. Y eso un poco, cuando uno lo ve, por lo menos yo desde mi punto de vista, uno se impresiona. Yo recuerdo que mi madre me decía que Cristo fue el primer comunista del mundo. Y cuando Chávez se refería a Cristo, hablaba en términos más o menos similares, el primer revolucionario, ¿no? Y fíjense lo que Martí dice, ¿no? Refiriéndose a Cristo: fue un hombre sumamente pobre, que quería que los hombres se quisieran entre sí, que el que tuviera ayudara al que no tuviera, que los hijos respetasen a los padres, siempre que los padres cuidasen a los hijos, que cada uno trabajase porque nadie tiene derecho a lo que no trabaja, que se hiciese bien a todo el mundo y que no se quisiera mal a nadie. Cristo estaba lleno de amor por los hombres, y como él venía a decir a los esclavos que no debían ser más esclavos de Dios, y como él venía a decirle a los esclavos que no debían ser más que esclavos de Dios, y como los pueblos le tomaron un gran cariño, y por donde iba diciendo estas cosas, se iban tras él los déspotas que gobernaban entonces, le tuvieron miedo y lo hicieron morir en la cruz. O sea, es una visión de Cristo. O sea, Martí no criticaba la religión. Incluso él finaliza este texto diciendo: ese Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace a cambio de dinero, que manda a la gente al infierno si no le pagan, y si le pagan le mandan al cielo, ese Dios es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, amigo mío, hay otro Dios. Y el propio Martí, y con esto, bueno, en un texto que se llama Hay en el hombre, dice lo siguiente: todo pueblo necesita ser religioso. No solo lo es esencialmente, sino que por su propia utilidad debe serlo. Es innata la reflexión del espíritu en un ser superior. Aunque no hubiera ninguna religión, todo hombre sería capaz de inventar una, porque todo hombre la siente. Un pueblo irreligioso morirá, porque nada en él alimenta la virtud. Las injusticias humanas disgustan de ella. Es necesario que la justicia celeste la garantice. Muy bien. O sea, hay una visión martiana de la religión que desde mi concepción, ¿no? Es una visión realmente muy certa. Jesus, Martí completa 170 anos, esse livro tu, este exemplar, 200 anos. Tu necessita buscar aqui em La Habana outro exemplar, porque esse se vê que está muito roto. Para que tu pode ler melhor aí, porque tu hace um esforço para as páginas não desbaratar em suas manos. Quero dizer o seguinte: meu papá era como Martí. Era um homem cristiano anticlerical. Essa era a característica de meu papá. Tanto que ha sido uma tristeza quando eu digo a ele que ia ingressar em los dominicos, porque meu papá também é de uma generação muito machista, apesar de que não há generação machista, o machismo é uma coisa que permanece por muitas gerações. Dizia que hijo mío pode ser tudo, menos vestir sotana, que tinha doble sentido, né? Ou seja, não ser cura e não ser homossexual. Isso para ele seria a aberração total. Pero depois se converteu à teologia da liberação e como também ha sido um homem de direita, depois se converteu, vindo aqui. A única vez que saiu do Brasil foi por invitação de Fidel para estar nos dias aqui. Mas é interessante isso, há que resgatar isso. E Fidel lo hizo de uma maneira muito inteligente, muito apropriada.
Fidel, incluso, tu deve recordar deste episódio, houve aqui uma comemoração da memória de José Antônio Echeverría, que tinha sido cristiano, e parece que um companheiro que ha leído sua biografia omitiu que ele era cristiano, e Fidel interrompeu e disse, não há que subrayar aí que Echeverría, José Antônio, era um homem cristiano, como Frank País era cristiano, enfim. E o próprio... Há cubanos que não sabem disso. Outro dia mesmo aqui, esses dias, encontrei um que não sabia que em La Guerrilla de Sierra Maestra havia um cura, chamado Padre Guilherme Sardinha. Exato. E que não foi aí como Camilo Torres foi a La Guerrilla em Colômbia, rompendo com a hierarquia, não. Sardinha foi a Sierra Maestra enviado por los obispos. E quando venceu a Revolução, ele ganhou o título de comandante da Revolução. Né? Hoje existem poucos que seguem vivos, comandante da Revolução. Então, obtuvo com o Papa Juan XXIII o direito de utilizar sotana verde olivo, porque assim vestiam os comandantes da Revolução. Lamentavelmente, teve uma enfermidade que morreu em 1965, mas eu sempre subraio como é importante que Cuba resgate esta memória do padre Sardinha, né, como um homem que foi ser o capelão de Serra Maestra. Fidel me dizia, Sardinha, por onde ia, bautizava e casava a gente que estava já junta, mas não havia cura, né, porque isso passa em muitas zonas rurais de nosso continente. A gente se junta e depois que o padre vai celebrar os sacramentos e tudo. Então, há que ele amar. Mas vamos ver se outra gente aí participa também. Sim. Sí. Não sei. Buenos días. ¿Yo? Sim, diga. Esther Forero de Colombia. Gracias, Padre Fray Beto, por esa disertación tan excelente sobre la religión. Quisiera preguntarle si el Papa Francisco, así como su papá nos cuenta, tuvo ese cambio, también tuvo un cambio, puesto que durante la dictadura argentina tuvo una posición, quisiera nos ampliara sobre el tema, y la posición actual del Papa Francisco como defensor del medio ambiente, de nuestra casa común, como defensor de los pobres y de los explotados del mundo. Era eso. Bom, Esther, você me põe numa situação difícil, como os brasileiros, quando os tratam de argentinos, é como discutir se o melhor é Pelé ou Maradona. Então, tu me põe numa situação difícil. O problema é o seguinte, eu não creio que seja justo cobrar do cura Bergoglio, que é o nome de Francisco, uma posição revolucionária diante da ditadura argentina. Por quê? Porque era um diretor da escola. Ou seja, não era um homem que apoiava, um homem que questionava. Ajudou a muitos refugiados, ajudou a perseguidos. Isso está comprovado historicamente. Ora, todavia não tinha consciência, como o senhor Oscar Romero, que era um homem de direita, e depois se converteu à teologia da liberação, né? E graças ao Papa Francisco, hoje é venerado como santo em la Igreja Católica, é San Oscar Romero. Então, o que importa, para mim, é muito melhor que Francisco seja revolucionário como Papa, do que Francisco revolucionário como professor em Argentina e agora conservador como Papa. Sabe? Então, esta sequência é uma maravilha. Así. Bueno, Frei Beto, eu sou agnóstica, pero jamás pensei que um dia iria dizer assim, que saudade como estranho a teologia da liberação. Como é seu nome? Carmen Diniz. E assim, eu queria te perguntar assim, quando se diz, como tu diz, a religião não é o ópio do povo. Eu sou do movimento Sem Terra também, que é muito místico, que vem da Igreja Católica.
Pero assim, quando tu diz a religião não é o ópio do povo, tu estás falando especificamente do cristianismo. Porque eu penso assim, em Índia, por exemplo, que há uma religião que prega a conformidade, que as pessoas têm castas e que na próxima encarnação, sabe? Não hablo especificamente, porque eu conosco judios praticantes que são revolucionários, islâmicos que são revolucionários. Em la história da guerra do Vietnã, há muitos budistas que lutaram, apoiaram a los guerrilheiros. Então, não é somente o cristianismo. Em várias religiões, há gente muito revolucionária. Outra coisa. Então, ok, a teologia da libertação, que já ouvi dizer que em América Latina é mais importante que Marx. A teologia da liberação. E quem está dizendo isso é uma agnóstica. Sim. Agora, é importante também assim, se divide, a teologia da liberação se acabou com Juan Pablo II, me parece. De ali, e depois Ratzinger. E eu falo assim, aí não, se pode dizer que assim foi para se acabar com a teologia da liberação? Não acabou. Não é verdade. Não acabou, mas está muito mal. Sim. Fraca, porque não quero generalizar, pelos os evangélicos em Brasil, não somente em Brasil, incluso aqui também. Sim. E não quero generalizar, porque sei que há pastores que são muito buenos e tudo, mas em geral sabemos o que causou e que se colocou no lugar da Igreja da Libertação, que foi uma perda muito grande para nós outros todos de América Latina, solamente isso. É verdade, tu tens razão. Agora, as comunidades eclesiais de base seguem, mas não com o vigor que tinham antes, porque tinham muito apoio de los obispos, de los curas, e hoje há toda uma generação de obispos e curas que vêm desses 34 anos de pontificados conservadores. Então, é um trabalho de luta interna que temos que seguir aí para resgatar essa dimensão liberadora do cristianismo. Mais umas 2 perguntas aí, porque não quero avançar em o tempo. Sim, senhor reverendíssima Frei Beto. Onde está esse senhor? Eu estou aqui atrás, sei que há muita gente, mas eu estou a falar em português porque sou angolano, sou professor da Academia Diplomática de Angola. Sim, agora eu vejo. E quando vai responder, certamente os irmãos que estão aqui vão ouvir em espanhol. Frei fez este ensaio muito interessante, questionando se a religião é efetivamente ópio do povo. E a minha questão, que vou formular a seguir, antes dizendo que quando se referiu ao padre Sardinha, que participou da Revolução Cubana, no meu país, em Angola, também fez-me lembrar o cônego Manuel das Neves, que é nacionalista angolano, que, sendo cônego católico, participou dos esforços do processo de descolonização de Angola. Mas a minha pergunta é, de que religião é que o Frei Beto se refere quando vemos surgirem movimentos neopentecostais que cultivam a teologia da prosperidade, estabelecendo alianças que estimulam a heterogeneidade das sociedades e não a homogeneidade baseada nos fundamentos do cristianismo, com consequências muitas vezes graves, até mesmo em algumas regiões, como é o Brasil, o país de que é originário o Frei. Temos aqui uma crise da política, da religião, de ambas, ou nem por isso, já que uma das afirmações do Frei foi que, dependendo das ferramentas, a política e a religião podem libertar ou oprimir. Muito obrigado. De nada, graças pela pergunta. Não, eu diria que a religião, como na política, por exemplo, dentro da tradição socialista, tem de todo, tem socialistas revolucionários e socialistas que são contra o processo revolucionário, socialistas que dizem que
Não há que aproveitar o desenvolvimento capitalista para agotar todas suas possibilidades e quizá depois chegaremos ao socialismo. Há de todo. Essas contradições se passam em todos os campos, não é somente dentro de uma igreja, de uma religião. Mientras haja contradição de classe, vai haver contradições em todas as instituições da sociedade, em la universidade, em la nossa família, e também em las igrejas e religiões. Eu sempre recordo que Deus não tem religião. A religião Deus não tem religião. A religião é uma obra cultural, uma coisa criada por nós outros. E subraio também o seguinte: as religiões são muito recentes, porque as primeiras religiões surgem 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, elas todas não têm mais de 8.000 anos. Pero, e este pero é muito importante, a espiritualidade, que é intrínseca à condição humana, existe há 250.000 anos, desde que o ser humano, que o Homo sapiens, ha aparecido. Fazendo uma comparação, a religião está para a espiritualidade, como a família está para a relação de amor entre duas pessoas. Há relações amorosas que não constituem uma família, como há famílias que já não têm mais amor em seu interior. Assim passa também a espiritualidade, que não é religião, como é o caso do budismo. O budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma espiritualidade não religiosa. Como há religiões que mataram a espiritualidade, não são mais fontes de espiritualidade. Então, se essa dimensão, não há nenhuma contradição. A contradição vem como reflexo da contradição de classe que há na sociedade. Mientras haja essa contradição, vai haver contradição em todas as instituições, inevitavelmente, não há possibilidade. Terminamos ou vamos por isso? Então, antes de terminar, queria contar 2 contos aqui. Primeiro, todo esse processo de meu acercamento de Cuba e todo ha aparecido em julho de 80, em Manágua. Lula e eu fomos invitados por o Frente Sandinista para o primeiro aniversário da Revolução. E aí, inesperadamente, tivemos a sorte de ser invitados uma noite à la casa de Sérgio Ramírez, que era vice-presidente de Nicarágua, e estava Fidel. Pero havia muita gente, e a tarefa de Fidel esta noite em esta casa era falar com os empresários nicaragüenses que tinham medo de que a Revolução Sandinista ia seguir o mesmo caminho da Revolução Cubana. E tocava a Fidel tranquilizar a eles. Pero como eles têm lá suas divisões, então não entraram todos na biblioteca de Ramírez. Hicieron uma cola. E quando foi às 2 da madrugada, Fidel Descoto, o padre Descoto, que era o chanceler de Nicarágua, que havia levado a Lula e a mim, perguntou: mira, já terminou a cola de empresários, vocês têm interesse de falar com Fidel? Na pergunta de tonto, né? Porque, sabe? Mas perguntou se teríamos interesse de falar com Fidel. Isso eram 2 da madrugada. Entramos às 2 da madrugada e saímos às 6 da manhã. Estavam, allá de Fidel, havia mais 2 pessoas na biblioteca. 2 grandes amigos meus, de muitíssimas histórias de vida, depois desta noite, a parte Fidel, que me emocionam, porque um é o comandante Pinheiro, Manuel Pinheiro, Barba Roja, né? E outro, Dr. Barrueco Chomi, que acaba de há poucos dias
a mim não me gusta a palavra morir. Eu digo transvivenciou, né? Há pouco transvivenciou. E essa noite, eu pensei, como é normal, que era a única vez em toda a minha vida que ia falar com Fidel Castro. Então, tinha que aproveitar. E os cubanos que me conhecem mais sabem que sou uma pessoa muito crítica. O próprio Fidel dizia, Beto, vem aqui, se põe de jefe. Não é que me pongo de jefe, eu tenho uma vantagem, eu não tenho nenhum interesse por detrás, não sou eu bispo, não sou empresário, não sou... Ou seja, então, quero dizer as coisas, né? Os cubanos me ensinaram isso, as coisas claras e chocolate à la espanhola. Então, eu digo, Fidel, me diga uma coisa, por que o partido e o Estado cubano são confessionais? Como confessionais? Somos ateus. Eu digo, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. Estamos em la modernidade que exige partidos e estados laicos. E esse homem é o primeiro líder político da esquerda que deixou um testamento: não admito meu nome em uma calle, em uma universidade, em um hospital, em nada. Completamente contra o culto da personalidade, e por isso puso em sua tumba a frase de Martí que mais lhe gostava: toda a glória do mundo cabe a um grano de maíz, e sua tumba tem a forma de um grano de maíz. Do alto, porque Fidel era muito alto, de sua humildade, me dijo, tu tens razão. E eu nunca havia pensado por esta óptica. E depois se cambiou aqui em Cuba, o Estatuto do Partido e a Constituição cubana. Hoje, o partido e a Constituição são laicos. Aí passo a outra anedota. Então, empecei a vir a este país. Devo dizer que aqui nunca vindo de turista, sempre venho a trabalho, e depois dizem que não há explotação de homem por homem. De homem, de la mulher, do partido, do governo, de todo. Hay de todo. Bueno, então, vim aqui a fazer esse trabalho por invitação de Fidel e digo a ele que os obispos têm que estar de acordo. Fui falar com a conferência episcopal e fazer esse trabalho de acercamento entre revolução e Igreja Católica. E um dia, os obispos me pediram trazer Bíblias, porque não havia uma falta de Bíblias em la Igreja Católica. Claro que em Brasil não há Bíblias em espanhol, então eu tive que mobilizar os curas amigos em Espanha para que enviassem um contenedor lleno de Bíblias e uma tradução que a gente da teologia da liberação utiliza em Espanha. Claro, não sou tonto, não ia mandar uma tradução, porque as traduções não são neutrales, né? Quem trabalha com linguagem. Então, já havia salido o livro, né? Que também teve o testemunho de Armando Hart, está aqui Heloísa, queria prestar também uma homenagem a Armando Hart, está a Heloísa Hart aqui sentada entre nós outros, né? Então, eu digo a Fidel e digo ao doutor Carneado. Doutor Carneado era o chefe de oficina de assuntos religiosos. Que, em resumo, eu sempre, em Brasil, quando me refiro a Caridade Diego, que ocupa hoje a mesma função de Carneado, digo, é a ministra, né? Ministra de oculto, cuida toda a parte religiosa. Digo a ele, os obispos vão alegar as Bíblias. Então, quando ligam, por favor, passe à conferência episcopal.
E me fui a Brasil. E, passados uns meses, regressei a La Habana e fui à oficina de carneado e digo, e as Bíblias? Não llegaram. Ah, que bueno, pero os obispos não receberam. Me han dicho que, me perguntaram, Beto, e as Bíblias que tu dijo que já estavam enviadas para cá? Aí Carneado me disse, Beto, passou uma coisa, as Bíblias quedaram aqui em um sótano do partido. E por que não entregou a los obispos? Não, porque não estava seguro que devia entregar sem sua presença aqui, ou devia esperar que tu llegasse. Bueno, então temos que passar essas Bíblias imediatamente à conferência episcopal. Não é possível, Beto. Por que não é possível? Porque os companheiros do partido levaram todas as Bíblias. Como assim? Bueno, um dizia, minha abuela é muito creyente, outro dizia que minha hija na escola, a professora fez uma análise de um discurso que Fidel utiliza a imagem bíblica de Davi, Golias, Cuba, imperialismo, então quer saber onde está esta Bíblia, e por aí se foram todas as Bíblias. Né? Bueno, ao menos Carneado, eu tenho o consuelo de que os comunistas agora passaram a ler a Bíblia. E de alguma maneira os crentes, os cristianos, la têm, conhecem alguma coisa, então não importa, para mim, tranquilo. E esta tarde, eu estava trabalhando em uma oficina aqui em La Habana, e como suele acontecer muitas vezes, Fidel chegou de surpresa. Era mais ou menos 3 da tarde. E entrou, era muito perguntador, Fidel. Que há comida em almoço, coisas assim que absolutamente... Por isso o Fidel não sabia receber a Nádia em 15 minutos, 20 minutos. Eram menos 2, 3 horas, se possível, por a noite toda, porque passava a noite despertado. Então, dijo, o que tu hizo esta manhã? Dijo, fui ao Comitê Central falar com o Carneado, a coisa das Bíblias, e contei a anedota de que não havia mais Bíblia. E Fidel me disse, e não quedou nenhuma para mim? Né? Eu digo, bem, comandante, por sorte, eu, cada vez que venho a este país, trago minha Bíblia, meu exemplar em espanhol. Então, vou a regalar-te meu exemplar. Então, eu pus uma dedicatória a Fidel, em quem Deus tem muita fé. Né? Bueno. Espera aí que não terminou. Então, ele me disse, onde está o sermão da montanha? Dijo, há duas versões, de Lucas e de Mateus. Apunta aqui as duas. E se sentou e leu as duas. E ao final perguntou, qual delas duas, Beto, tu prefere? Bueno, eu desde o alto de meu esquerdismo, para agradar ao comandante, digo, eu prefiro de Lucas, porque Lucas habla de las bendiciones para los pobres e las maldiciones para los ricos. E Mateus não, Mateus só habla de las bendiciones, não critica los ricos. Então eu digo, eu prefiro de Lucas. Ele volviu a ler e disse, não estou de acordo, prefiro Mateus, é mais sensato. Bueno, gente, gracias, bom trabalho.